Olá, eu sou a Caroline Viana. E eu sou Laisa Rodrigues e estamos aqui para um podcast especial do Madu News sobre saúde. A Associação dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior, em 2019, levantou uma pesquisa onde 80% dos estudantes apontaram alguma questão relacionada à saúde mental. E isso apenas se agravou com a pandemia, já que as pessoas ficaram ainda mais sensibilizadas devido à situação que se estendeu no meio universitário. Convidamos a psicóloga Nayane Amparo, responsável pelo Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico no campus Madureira, para nos esclarecer essas questões em um bate-papo super interessante. Olá, me chamo Nayane Amparo, sou psicóloga responsável do NAAP, Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico dos campos Madureira, Ilha do Governador e Norte Shopping. Quais são os fatores, como você, psicóloga, vê que mais afeta os alunos no meio universitário? O que eu tenho observado na minha atuação, que os principais fatores que afetam os alunos, né, nessa comunidade acadêmica é ansiedade e procrastinação. A gente vê dois extremos, né, que estão inteiramente ligados. Ou o aluno procrastina muito, ele fica deixando para depois e acaba acumulando conteúdo ou coisas para fazer, porque ele sempre acha que dá tempo. E quando está perto, né, do que ele precisa entregar, acaba desenvolvendo uma ansiedade de desempenho, porque ele precisa entregar aquele determinado conteúdo, trabalho, prova ou que seja. E ele não tem tempo hábil para isso, porque ele ficou deixando para lá, ficou acumulando coisas, ficou colocando outras coisas na frente, né, do que deveria ser escalonado como prioridade. E a gente vê um outro que é a ansiedade, né? Ansiedade relacionada ao futuro, que aí tá inteiramente ligada à insegurança, se o que eu escolhi tá certo, se o que eu escolhi vai dar certo, se o que eu escolhi, né, como profissão é algo que vai me dar algum retorno. A ansiedade também para terminar, né? Tá tudo, uma coisa tá ligada à outra, tipo assim, quando que eu vou terminar? Será que eu vou terminar no tempo certo? Será que eu vou conseguir terminar nos 4, 5 anos, e se eu não conseguir terminar, o que eu vou fazer da minha vida? Então, assim, essas são as coisas que eu mais tenho observado, que tem influenciado diretamente a saúde mental dos acadêmicos, né, de cada curso. Claro que cada curso tem uma particularidade diferente, né, mas a gente vê, assim, olhando, né, olhando assim, né, de forma fria, a gente vê que essas duas coisas são o que mais tem afetado. E também o que eu vejo é a demora para busca de ajuda, assim. A gente vê que o corpo, né, dá vários sinais, né, o comportamento dá vários sinais, mas o jovem, ele tem uma dificuldade de reconhecer como uma problemática, então ele demora muito para pedir ajuda, ele demora muito para procurar ajuda, e quando ele procura ajuda, o negócio já está muito... já tomou proporções gigantes e ele já está afogado naquele problema, e é muito mais difícil de contornar, não que seja impossível, mas fica muito mais difícil. Quando o corpo, quando o comportamento já está dando sinais de alerta, é a hora de buscar ajuda. Então eu vejo isso como um problema, essa dificuldade de buscar ajuda, de identificar assim, eu estou procrastinando, de identificar que eu estou com uma ansiedade e de procurar meios que possam dar contorno a isso. Você sabe dizer quais são os sinais mais comuns? Então, os sinais mais comuns, assim, porque nós somos seres subjetivos, né? Então, assim, não tem como eu falar pra você, porque o que pode ser pra mim pode não ser pra você. Mas, geralmente, incômodos, desconfortos, uma coisa que era corriqueira e começa a perder um pouco de sentido, situações que geralmente
são normalizadas. Geralmente uma pessoa, por exemplo, que tem muita dificuldade de dizer não, geralmente ela é engolida por muitas coisas, né? Ela é passiva, né? Então, uma pessoa passiva, ela traz muitos desconfortos que geralmente ninguém sabe. Então, assim, a pessoa sabe quando é desconfortável. Então, assim, não tem como eu falar assim, porque geralmente é individual, assim. É um incômodo que aí gera uma dor de estômago, às vezes gera uma palpitação, às vezes gera uma perda de sono, né, uma insônia, ou às vezes gera uma hipersonia, né, que é sono demasiado, às vezes é um apetite aumentado ou uma falta de apetite, às vezes é uma indisposição ou uma euforia, que você, caramba, eu tô muito estranha, isso aqui tá muito estranho, essa forma aqui que eu tô agindo, eu não sou assim, por que eu fiz isso? Por que eu respondi dessa forma? Por que eu fiz? Por que eu fui, sabe? Isso é muito individual, assim, muito particular, mas assim, são sinais de coisas que geralmente não estão dentro do teu funcionamento normal. E aí, a gente queria que você falasse, né, como o NAP funciona nesse sentido, né? Porque a gente ouve muito falar sobre, mas a grande maioria das pessoas, eu acredito, não chegaram a um contato muito a fundo. Então, reapresentando o NAP, né, ele é um núcleo de apoio e atendimento psicopedagógico. Eu sou psicóloga, mas no NAP eu atuo muito voltado para psicopedagogia, né? Psicopedagogia clínica, né? A gente acolhe os alunos que têm algum tipo de demanda, seja dificuldades de aprendizado, seja dificuldade nessas questões que eu trouxe aqui. E a gente atua como um suporte emocional. Dentro de questões de fragilidade emocional, o que a gente faz? A gente faz uma escuta acolhedora, a gente faz uma escuta ativa, a gente acolhe o aluno, dá o suporte emocional que ele precisa para aquele momento, só que a gente não faz uma terapia, porque não tem condições de fazer uma terapia, né? A gente, né, eu no caso, né, faço o encaminhamento para aquilo que eu achar pertinente, né? Se o aluno me traz uma demanda que eu vejo que é um ponto de atenção, eu falo, olha, eu acho que é importante você procurar meios de acompanhamento, né? E às vezes o aluno não tem condição, eu, né, dou para ele alguns lugares que atende de forma gratuita, atua em diversas frentes. De mediação, às vezes é um aluno que tem uma dificuldade relacional muito grande, é um aluno difícil, então às vezes o professor solicita a mediação do NAP para entender como que pode ajudar esse aluno. O aluno de inclusão, que ele apresenta, né, a gente tem aqui alguns diversos alunos TEA, né, que é do espectro autista, que ele precisa às vezes de um tempo maior para a prova, ele precisa de um ambiente melhor para a prova, né? Porque aquele ambiente de sala de aula é um ambiente que traz muito gatilhos para ele. Então, assim, o NAP atua nisso, fazendo mediação de prova, né? Auxiliando esses alunos com a questão sistêmica, auxiliando ele na questão de horário. Assim, o NAP atua de diversas frentes. Qualquer tipo de fragilidade ou não que o aluno apresentar que precise do NAP, o NAP faz. Você tem algum método, alguma coisa para combater mesmo o preconceito? Eu acho que a gente combate o preconceito através da psicoeducação, né? Através da informação, através da disseminação das verdades e dos mitos, assim, porque a gente vê que tem muito mito em relação à saúde mental. Eu não vou procurar psicólogo porque eu não sou maluco. E psicólogo não é para maluco, né? O que é maluco, né? A gente entra em diversas questões aqui, né? O que é ser maluco? O que é maluco? O que é a maluquice, né? Nessa contemporaneidade. Então, assim, não tem outra forma de combater a não ser através da informação, através do diálogo, e que as pessoas estejam abertas a isso, a entender
o que é, como é o funcionamento, como que se dá. Como eu falei, o atendimento do NAP não é uma terapia, mas só da pessoa estar diante de uma psicóloga, ela não sabe nem como se portar. As pessoas geralmente falam, tá, eu tô aqui na sua frente, e agora? Eu falei, agora você fala porque você veio aqui. Tipo assim, as pessoas não têm nem familiaridade com isso, porque geralmente não é uma coisa que elas entendem como importante, então elas nunca foram, e elas não sabem nem como funciona. Então, é isso. É através da informação, através da psicoeducação, através do esclarecimento das coisas. Eu acho que é assim que a gente combate. Você tem algum conselho específico para esses jovens, para esses universitários, de o que eles podem fazer para cuidar da saúde mental, mesmo durante a faculdade, né, estudando? Os alunos, eles ficam muito focados, né, nas matérias, no estudo, e às vezes acabam negligenciando a saúde no geral, física, mental. Então, um conselho que eu dou, né, que são, assim, pilares básicos da saúde mental são sono, né, sono regular, assim, a gente não pode negligenciar de maneira nenhuma o sono. O sono, assim, é importantíssimo a gente ter uma boa higiene do sono, no mínimo aí 8 horas de sono, né? Sol, assim, parece uma coisa boba, mas o déficit de vitamina D causam diversos problemas, inclusive problemas que podem até ser confundidos com sinais e sintomas de uma depressão. Então, assim, você ter um bom abastecimento de vitamina D faz total diferença na tua saúde mental. Tempo de qualidade com aquilo que você gosta, né? Aí se você gosta de música, se você gosta de passear, se você gosta de viajar, se você gosta de estar com o seu cachorro. Assim, tempo de qualidade e às vezes tempo do ócio, né? Porque tem gente que não gosta de fazer nada. E assim, não fazer nada é verdadeiramente não fazer nada. Não é você ficar mexendo no celular, não é você ficar se ocupando de coisas. É você fazer uma higiene mental de absolutamente não fazer nada, né? Porque assim, a gente tá vivendo um tempo muito acelerado. Então, assim, tudo é pra ontem, a gente tem demandas urgentes o tempo todo. Então, assim, esse tempo do não fazer nada, que parece uma coisa mínima, mas que faz uma diferença danada. E, assim, trazendo para o meio acadêmico, né, essas são dicas genéricas, né? Mas trazendo para o meio acadêmico, você identificar qual é a forma, né, qual é o melhor meio que você estuda, assim, qual o método de estudo que mais se enquadra para você, faz total diferença, porque ao invés de você passar horas estudando, você vai estudar menos com mais qualidade. Então, o primeiro passo é você identificar qual é o método de estudo que eu me encaixo. Depois que você identificar, você vai estudar com mais qualidade, né? Talvez em menos horas. E isso vai trazer uma qualidade de vida, porque assim, qualidade de vida é você ter tempo para fazer o que você precisa fazer, você ter tempo para você atender as necessidades que você precisa. Então, o conselho que eu dou são esses, né? A gente não negligenciar essas pequenas coisas: tempo, sol, sono, alimentação, ter uma boa alimentação. Não significa que eu vou deixar de comer as coisas que eu gosto, mas é importante a gente ter uma dieta balanceada, né? Pelo menos a gente comer 3 frutas ao dia, beber bastante água, porque assim, a gente somos seres biopsicossociais, todas as coisas estão interligadas. Não tem como eu negligenciar meu corpo e minha saúde mental tá bem, não tem como eu negligenciar minha saúde mental e meu corpo tá bem, porque as coisas estão ligadas e o ambiente também que a gente está, né, influencia. Então, assim, todas as coisas estão interligadas. Então, a gente ficar atento a esse todo, né, para que a gente consiga aí manter uma boa saúde mental. Falando em cor, Obrigada, Nayane, pelo apoio, obrigada pelos conselhos, pelas informações. Eu queria agradecer pela oportunidade, né, pela confiabilidade de vocês de terem me convidado. Eu agradeço muito esse espaço, e quando precisarem é só procurar o NAP. Estou à disposição. Então,